Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo ANSUR. Os Diálogos ANSUR, que ocorrem todas as segundas-feiras, são sempre desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e conta sempre com o apoio e a retransmissão por parte do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia. Nós Hoje vamos dar sequência a algumas das discussões que a gente vem fazendo a partir do quadro geopolítico que está desenvolvido, mas hoje buscando entender esse quadro geopolítico sob a ótica dos processos internos aos Estados Unidos e os rebatimentos internacionais desse quadro interno que se passa nos Estados Unidos. Nós estamos assistindo efeitos os mais diferentes dos movimentos geopolíticos desenvolvidos pelo governo americano, agora com a guerra do Irã, é, uma guerra que se pretendia, talvez como basófia, que fosse uma guerra muito rápida, né? E ela está se demonstrando uma guerra é, que tende a ser uma guerra prolongada, com efeitos muito variados, não só no Oriente Médio e na geopolítica, mas também na geoeconomia. Nós temos efeitos importantíssimos nos preços de combustíveis, enfim, estamos assistindo uma série de movimentos decorrentes do quadro desenhado no Oriente Médio, mas muito disso tem que ver com o processo que nós vivenciamos na política interna dos Estados Unidos, né? Eu convidei para dialogar conosco hoje duas pessoas, dois analistas que já estiveram em várias outras oportunidades conosco, o professor Rafael Iores. O Rafael Rossoto Iores é professor do Departamento de História da Universidade de Denver, na Califórnia. Foi também professor de Relações Internacionais e História das Relações Internacionais no IBMEC, no Rio de Janeiro, também na Universidade Metodista do Rio, e desenvolve atualmente pesquisa sobre o ideário desenvolvimentista em escala comparada na América Latina e no mundo emergente no pós-Segunda Guerra. E estará também conosco o professor Sebastião Velasco. O Sebastião Carlos Velasco e Cruz é pesquisador do CNPq, é professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp no programa Santiago Dantas de pós-graduação em Relações Internacionais, que envolve também a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. Foi presidente do SEDEC, né, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, e é também coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. Eu já queria, para passar diretamente para os nossos trabalhos, solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que deem o seu like para amplificar a penetração do nosso canal e que entendem interesse em serem avisados ou avisadas de nossas próximas atividades, cliquem também no sininho. Indo direto, então, aos nossos trabalhos, eu convido para fazer a primeira fala ao professor Rafael Iores. Rafael, com você, por favor. Perfeitamente. Muito obrigado, Granado, e obrigados a todos aí que estão participando dessa reflexão. É um prazer estar aqui novamente. Eu estava tentando lembrar se é a quarta ou quinta vez que eu participo aqui, e de uma maneira mais explícita, né? E acompanhei algumas falas. Normalmente não consigo por trabalho e também a diferença de horário e tal, mas enfim, é um prazer estar aqui novamente. Num momento bem complicado, então concordei de participar enfim, pela amizade com os colegas daqui, pela qualidade da reflexão que esse grupo sempre tem, porque eu acho que é um momento de prognosticar qualquer coisa, até de apontar muitas explicações, é difícil, é um esforço, portanto, que eu acho que requer
uma reflexão coletiva. Então, por isso a vontade aqui de ter um diálogo com os colegas. Mais do que, enfim, traçar grandes narrativas de explicação. Queria só apontar algumas questões que eu acho que a maioria de vocês aqui são familiarizados, são familiar, né, tem alguma familiaridade com isso e tentar aprofundar um pouco o debate. E, claro, queria dizer já também que tá junto com o Sebastião, professor Sebastião, é um enorme prazer também e quero ouvi-lo muito para tentar aprender com ele, pensar essas coisas conjuntamente também. Bom, o Granado tinha me chamado para talvez traçar um pouco mais algumas questões domésticas e tal, e depois né, complementarmos um pouco a reflexão com a fala do Sebastião, embora isso eu acho que é Só, mais um só, só, esforço só uma explicação, Rafael. Você, quando fala doméstica, né, nos as Estados pessoas Unidos. não. Você Eu, vive nos Estados Unidos. Isso não sim, é de conhecimento das pessoas que estão ah, presentes. Isso é só para contextualizar o doméstico aí. tá certo. Não, então, quando eu me referi ao doméstico, é o doméstico aqui, né, desse país aqui que eu acho que está passando por uma profunda crise, né? No mundo também, que acho que está em ebulição e tudo mais, mas a crise norte-americana, que eu acho que é um pouco a noção que eu queria lançar aqui para a conversa, é em que grau o que está ocorrendo no mundo e nesse país nos últimos tempos acelera ou dá uma sobrevida, mais ou menos, né? Digamos assim, a hegemonia do país no mundo e, e a influência, né, que os Estados Unidos têm exercido já por bastante tempo no mundo. Colocar isso como pergunta, na verdade, né, para a conversa. Eu estava tentando, então, mas só para terminar, então, quer dizer, eu acho que essa questão do doméstico norte-americano e do internacional estão muito interligados. Eu acho que é muito difícil de separar, eu acho que é mais um esforço analítico mesmo, né? Então, vamos focar mais na questão doméstica, mas sabendo que é muito difícil entender, porque o Trump, ele faz ações no campo internacional, ligados muito às suas dificuldades domésticas, né? E a coisa se retroalimenta em algum grau. Eu acho que temos que ter isso em mente. Mas hoje, pensando de manhã aqui, numa metáfora para começar a nossa reflexão, e eu abri o noticiário aqui e vi que essa questão que aconteceu. Bom, tá uma confusão nos aeroportos norte-americanos, né, com as longas filas e tudo mais, então tá um certo caos lá. Mas, além disso, houve esse acidente no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, um voo do Canadá, que se chocou com um caminhão de bombeiro, ontem à noite, hoje de manhã. Eu acho que demonstra muito bem, quer dizer, um país que ainda quer se projetar como uma grande superpotência que não consegue ter o mínimo de. Claro que o acidente pode acontecer em qualquer lugar, mas eu digo, né, nos principais aeroportos do país você tem um avião que se choca com um caminhão do bombeiro, quer dizer, dos bombeiros. Em que grau de incompetência de sinalização das pistas de um aeroporto, né? Nós estamos vivenciando isso aqui hoje. Então, eu acho que eu queria lançar essa metáfora como um país que está, em algum grau, já há um tempo à deriva, né? As coisas estão realmente, acho que podemos pensar no ponto de vista até mais sociológico, filosófico, talvez a deriva no ponto de vista mais civilizatório, assim, que rumo o país vai ter nos próximos anos, perguntas que têm se colocado. Então, eu queria só começar com essa metáfora, que eu acho que existe uma situação de fato de perplexidade, né, que o mundo inteiro tem vivenciado com Trump e tudo mais, mas isso também faz parte aqui do ambiente dentro dos Estados Unidos. Só que eu acho que se há algum sentido nessa situação de uma crise e de um país meio perdido, isso não é de hoje, né? Eu acho que isso se aprofunda nos dias de hoje. Mas isso é que é um processo que tem se construído há um bom tempo. Para não me estender demais, eu queria simplesmente talvez ancorar isso um pouco no contexto da virada do século, né? No início dos anos 90. Se a gente olhar para a agenda republicana, o Partido Republicano, nos anos 90, muito do que o Trump ele busca implementar, né, de fato consegue implementar, que eu vou detalhar em um segundo, eu acho que isso já está lançado ali nos anos 90. Né, um discurso xenofóbico que existiu antes também na história dos Estados Unidos, evidentemente, muito forte, mas mas se aprofunda, se lança essas bases já nos anos 90. Assim como um discurso de polarização muito forte. De novo, também é um sistema bipartidário,
Então sempre há uma certa polarização, né, binária, na história do país, mas se você pensar ao longo da Guerra Fria, as diferenças eram menores entre os dois partidos, né? Existia algumas áreas meio que de consenso. O grande consenso, evidentemente, o combate à União Soviética, ao comunismo, né? Isso independentemente do partido que estava no poder, havia talvez uma mudança de grau do que uma mudança de substância em relação às posturas que eram colocadas. Algumas diferenças maiores no contexto doméstico aqui, das políticas sociais ou não, mas haviam várias áreas de consenso. Eu acho que nesse contexto dos anos 90, pós final da Guerra Fria, você começa a ter já as raízes dessa polarização, né, que a gente vê não só nos Estados Unidos, mas eu acho que a gente vê na maior parte dos países do mundo de hoje, especialmente no mundo chamado aí ocidental, ou das democracias liberais ocidentais, tanto na Europa como também na América Latina, né? Com essa ascensão da extrema-direita, que evidentemente o trumpismo é o carro-chefe disso tudo, mas essa polarização, essa coisa de você não concordar mais em haver o diálogo entre os partidos, de você começar a vilificar a imagem do outro, especialmente lançada pelo Partido Republicano, isso já estava colocado nos anos 90. O próprio impeachment que foi feito contra o Bill Clinton, a paralisia decisória que os republicanos começaram a implementar no Congresso, essa ideia de que não vamos aprovar o orçamento do país, mesmo que isso nos leve ao que eles chamam aqui do shutdown, ou seja, o governo fica sem financiamento, o governo tem que fechar. Né? A atividade do governo fecha, como recorrentemente ocorre aqui. Né? Isso começou já nos anos 90. Se acelerou, como tudo, né, mais se acelerou já na virada do século, com Bush em diante. O Bush, para entrar no século XXI, ele aprofunda isso também, tanto do ponto de vista, por exemplo, dos pacotes fiscais que ele lança no início dos anos 90, beneficiando, né, o grande capital nesse país, numa narrativa bem, um pouco já resgatando o Reagan, mas eu acho que mais ainda, né, de lançar essa ideia de que nós temos que beneficiar o grande capital, que isso vai ser bom para a economia. O Bush, na verdade, antes do ataque de 9 de setembro, o Bush fez um pacote fiscal muito ambicioso, né, no início do seu governo, nos primeiros meses do governo. Acho que em março, abril do primeiro ano do governo do Bush, ele aprova um pacote de isenção fiscal para o ganho de capital muito grande, muito significativo, que o Trump agora fez no primeiro mandato e fez agora de novo. Então, eu acho que se aprofunda essa lógica. E Bush também aprofunda um pouco esse discurso de um país que tem que agir no mundo, né, para a recomposição do mundo para os nossos interesses, para a nossa imagem. Bush ainda trabalha em algum grau, né, com alguns organismos internacionais, não se retira, né, das agências internacionais como o Trump vai fazer depois, mas para invadir o Iraque, por exemplo, ele vai à ONU, mas mesmo sem autorização do Conselho de Segurança, ele faz a operação no Iraque, né? Então você começa a ter esses laços. Com a eleição de Obama, se aprofunda ainda mais esse processo. Você tem claramente a possibilidade, abre-se um espaço, digamos assim, sociológico para você aprofundar uma narrativa de uma ameaça à América, da boa América, no caso, a América branca, por termos aí um afro-americano na presidência. Muitas vezes se fala de uma linguagem um pouco mais velada, ainda nesse período, mas na verdade está se constituindo muito fortemente isso, né? Um discurso meio libertário que já existia no governo, no Partido Republicano nos anos 90. Libertário é essa coisa meio eu não sei se esse termo funciona no Brasil, né? Essa coisa do governo mínimo, as liberdades individuais exacerbadas, né? Quase que um olavismo, digamos assim, para tentar trazer isso para o contexto brasileiro, né? Isso você tem dentro do Tea Party, esse partido do chá, que surge lá no início do governo Obama, e isso vai se constituir depois, né, no trumpismo, mas isso já está colocado ali no governo Obama. E Trump articula muito bem isso. Trump articulou muito bem isso. Ele já, antes de se lançar como candidato para a presidência, ele faz toda uma campanha, né, financia um discurso, uma narrativa libertária nesse sentido, de dizer que Obama talvez não fosse norte-americano, que ele não poderia estar na presidência, ou seja, deslegitimando a presidência do Obama, a figura do presidente do país, e deslegitimando esse discurso da deslegitimação das eleições, né? Que as eleições, o resultado eleitoral não deve ser mais respeitado. Então, isso não é só o que o Trump faz depois da presidência, na verdade, ele se populariza com a direita
e coordena e traz uma certa liga para a extrema-direita que ele ajuda a reconstituir, ou constituir de uma maneira mais viável eleitoralmente no país, com um discurso esse da deslegitimação do processo eleitoral e da vilificação do outro lado, dos democratas, e mais que tudo aí trazendo de volta a questão racial, a vilificação da imagem do imigrante. Isso tudo compõe-se, né, fundamentos muito, muito fortes do trumpismo que vai já ser colocado na primeira presidência e que agora, de fato, né, se aprofundam, se radicalizam ainda mais. Isso só para traçar um pouco algumas questões como é que é a lógica do trumpismo, que eu acho que em algum grau, especialmente agora no segundo governo, acho que fica difícil não utilizarmos o termo, né? Não sei se o termo em si, ou se precisamos agregar o prefixo neo, mas o fascismo, né? Se é neofascismo, se é fascismo, evidentemente que não é o mesmo fascismo dos anos 30, do século XX, mas fica muito mais claro, né? Falta um pouco o elemento do partido fascista ainda, né? Mas do grande líder, da demonização do outro lado, da ameaça do inimigo interno, isso é muito mais claro e é muito mais chave, né, para o segundo mandato do Trump do que foi até o seu primeiro. Então, essa é a situação que nós temos no país hoje em dia. É interessante que não existe esse reconhecimento, ou em algum grau real, em algum grau fabricado, né, de um país que também está, por isso que eu acho que é importante pensar um pouco de uma maneira mais sociológica, mudanças demográficas profundas que têm ocorrido nesse país nos últimos tempos, demográficas e outras políticas, culturais, né, mas então um reconhecimento de que o censo indica isso já há um bom tempo, talvez de maneira contraditória, né, de que na metade do século agora o país vai ser de uma minoria branca, né, as outras segmentos populacionais ou grupos étnicos do país, como eles chamam aqui, somados daria mais que a metade da população. Isso é um processo que tem ocorrido há muito tempo. Por isso, a imagem desse imigrante, que na verdade não é um imigrante qualquer, é um imigrante não branco, é um imigrante fundamentalmente latino, né, é uma ameaça ao país. Isso em algum grau. Existe uma mudança demográfica e existe, claro, a utilização política, a politização dessa realidade, né, que é o que já existia desde antes, dos anos 90, como eu apontei, mas que o trumpismo ele constrói de uma maneira muito, 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 muito forte, muito eficiente. Né? Novamente, um elemento também que poderíamos traçar aí ecoa, né, elementos do fascismo histórico. Por que eu digo que é contraditório? Porque o Partido Democrata, que tinha essa noção da mudança demográfica e contava muito com o voto latino, desde o início dos anos 2000, tinha quase que como certo que se tornaria ele o partido hegemônico no país, porque o voto latino garantiria, com o crescimento do voto latino, né, que garantiria o seu poder, né, o domínio político no país. Isso não se consolidou. Na verdade, o Partido Democrata se perdeu nessa narrativa, né? Eu chamo aqui, se osseificou, né? Achou que isso garantiria e, portanto, não precisava manter uma pauta mais progressista, mais de resposta aos anseios da população. Uma população que, desde antes, mas se aprofunda nos anos 90, né, começa a perceber de fato que esta globalização neoliberal construída e acelerada desde os anos 90, como eles dizem aqui, né, deixava muita gente para trás, né, left many people behind, ou seja, algumas pessoas não se beneficiaram desse processo, ou pelo menos não se beneficiaram de maneira comparável. Foi muito mais benéfico, claro, porque é uma globalização neoliberal, o grande capital, que se tornou muito mais móvel, que conseguia produzir, né, com custos mais baixos em outros lugares, mas o trabalhador, especialmente o branco aí de estados de base industrial, perderam o emprego porque esses estados se desindustrializaram. Então havia, de fato, não só mudanças demográficas, né, e, portanto, essa reativação do racismo, é disso que se trata, né, ou a construção de uma narrativa do não branco como ameaça, assim como, de fato, um empobrecimento do trabalhador, especialmente o industrial, que perde o emprego industrial branco nos estados, né, historicamente industriais, especialmente no meio oeste do país, esses estados ali perto dos Grandes Lagos, né, no mapa, entre outros. Isso tudo era um problema real que existia, mas que estava muito difuso e que o Partido Democrata não conseguia apresentar uma resposta a isso. E é dentro disso que o Trump consegue, né, se tornar a grande liga, de se apresentar falaciosamente, digo eu, né, como a resposta. Mas o que o trumpismo tem de algum mérito no sentido dos seus próprios interesses, né, é de reconhecer o problema, muito mais do que os próprios Partido Democrata.
né, e se colocar como uma resposta. Eu vou trazer a resposta a isso. E por isso que no segundo mandato do Trump agora se aprofunda ainda mais um discurso de protecionismo, de tarifas, de demonização do imigrante, de ser anti, né, a globalização, de desglobalização, portanto, de caracterizar o mundo como uma ameaça. De novo, já havia elementos disso, de uma noção desde os anos 90 de que o mundo não nos compreende. Quando Bush entra no Iraque no início dos anos 2000, né, era muito interessante essa noção de que o mundo não nos entende, mas nós vamos fazer o mundo nos entender. Né, que nós somos do lado bom, né, que nós aqui levamos a democracia para o resto do mundo. Trump nem fala muito em democracia, né, essa coisa do Irã ficou muito vaga, né, se perdeu, na Venezuela ainda mais. Né, mas a noção é essa de que se aprofunda ainda mais essa demonização não só do imigrante dentro do país, mas como um mundo que não só não nos entende, como um mundo que nos ameaça. Né? Um mundo, e portanto precisamos agir e agir de maneira muito mais assertiva com a violência, se necessário, né? Para convencer o mundo, fazer o mundo nos respeitar e fazer o mundo aceitar que os nossos interesses têm que ser garantidos nesse mundo. Dentro disso, e eu não quero entrar muito aí na questão que eu imagino que o Sebastião vai entrar depois, mas que é a situação da China, que é um outro elemento também que acelera esse processo todo. Com a ascensão da China nos últimos 2, 3 décadas, especialmente as primeiras décadas do século XXI, isso é um outro fator que entra, porque aí é um reconhecimento não só de um país que está mudando demograficamente, um país que aumenta a igualdade social e, portanto, um discurso anti-globalização, mas não um discurso anti-globalização progressista, como eu pelo menos gostaria que existisse. Um discurso anti-globalização xenofóbico, protecionista, de vilificação do mundo, anti-organizações internacionais, né? É disso que se trata desse discurso anti-globalização. E o reconhecimento de que nós temos agora, novamente, com o fim da União Soviética, uma nova ameaça exterior, que é a China. Mas uma nova ameaça que não é só uma ameaça militar, nuclear, mas uma ameaça competitiva. E isso é um fator muito novo. Né? Como é que nós vamos responder a uma China que tem um crescimento econômico aceleradíssimo e um ganho, né? Uma competitividade na tecnologia, né? Que os Estados Unidos não conseguiram, não têm conseguido manter? Nós temos setores hoje, né, importantes industriais no mundo, por exemplo, energia renovável, para citar um importantíssimo, de painéis solares até carros elétricos, onde os Estados Unidos não conseguem competir com a China. A China certamente está muito mais avançada. Então, frente a estas ameaças todas, o trumpismo se coloca ainda mais, se apresenta como é o discurso típico da extrema-direita no Brasil também, em vários países do mundo, né? Reconhecendo o problema, mas apresentando uma resposta falaciosa. A resposta, portanto, é o quê? Me permitam ser o grande líder que vai trazer a resposta, portanto, eu vou centralizar mais poder, eu vou fazer com que o mundo nos respeite na força, se necessário. Ou seja, ao invés de tentar competir com a China, um pouco nos moldes do que os Estados Unidos conseguiram fazer de maneira muito significativa na Guerra Fria, né? Do século XX, que era investir em tecnologia, investir em pesquisa, investir em universidades. Claro que tinha uma arrogância no imperialismo norte-americano, uma militarização crescente, evidentemente que isso tudo é verdade, mas também existia uma expansão de alguns programas sociais, uma limitada, mas uma crescente, gradativa ampliação do espaço das minorias étnicas de participar na política e alguns ganhos econômicos, um investimento profundo em tecnologia, em pesquisa, em universidades, e uma projeção de soft power, né? Uma projeção da hegemonia norte-americana também com o lado mais brando, né? Com pesquisadores, com acadêmicos, com a projeção cultural, inclusive, dos Estados Unidos no mundo. Eu não estou defendendo o imperialismo norte-americano dizendo que ele é benéfico, benevolente, mas era mais sofisticado do que hoje em dia. Né? Tinha mais variáveis que eram apresentadas nesse processo todo. Mas hoje, ao invés de competir, ao reconhecer as suas limitações, um declínio não só relativo, porque o mundo é muito mais complexo, você tem outras economias ascendentes no mundo, portanto, a proporção do peso da economia norte-americana no PIB global, evidentemente, é menor do que era 50, 70, 80 anos atrás, mas também um declínio absoluto, porque não consegue mais competir em vários setores de ponta importantes da economia do futuro.
Frente a isso tudo, o Trump, agora no Trump 2, né, a volta, né, o retorno aí do Império do Mal, como é que se fala isso, ele aprofunda ainda mais essa discurso xenofóbico, essa narrativa da vilificação do inimigo interno, de pautas progressistas em geral, e, claro, apresenta o mundo como uma ameaça e um mundo que tem que ser reconstruído na sua imagem. Isso algumas coisas colocadas hoje. Então, eu acho que hoje, em algum grau, de novo, não quero entrar demais no que o Sebastião vai falar e já trago de volta para a questão doméstica, para fechar. Os Estados Unidos, os paradoxos que a gente vive do ponto de vista hoje, né? Fazer uma citação aqui, né? Interessante só você ter um pouco da perspectiva histórica, até viver um pouco mais para você ver como a história é irônica algumas vezes, né? Os Estados Unidos hoje se apresentam como uma das principais, se não o principal fator de desestabilização da ordem internacional, que os Estados Unidos foram o principal construtor, né, no pós-Segunda Guerra. Então, esta a situação que nós temos hoje em dia, entre vários outros elementos desse turbulento cenário internacional que nós temos hoje. Então, como entender isso? Dentro desse contexto, onde Trump também se vale dessas incursões, né, ações internacionais, um presidente que sempre se apresentou como que não ia se envolver em guerras, né, até queria o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né, mas que cada vez mais se está voltando a essa postura imperialista, do ponto de vista mais claro, mais explícito do imperialismo, né, incursões militares ao redor do mundo, que também é usado como uma maneira de tentar, né, parece que não está dando certo, mas tentar, como eles dizem aqui, colocar o país abraçado na bandeira, né, apresentar essa noção de que nós temos que estar junto porque o inimigo, né, de fora é uma ameaça muito forte. Então, isso ele está trabalhando ao mesmo tempo. Mas como é que isso se coloca mais aqui recentemente na contemporaneidade da situação interna dos Estados Unidos? Bom, nós temos visto aí essa polícia migratória do Trump, a chamada ICE, né, ICE, como cada vez mais quase que uma força paramilitar do Trump, né? Nesse sentido também, ecos aí, né, trágicos aí elementos fascistas, neofascistas colocados, que é uma polícia supostamente migratória, mas não só, crescentemente não só, como começou a atuar hoje nos aeroportos dos Estados Unidos, né? Onde não só, claro, em tese eles estão lá para procurar imigrantes sem documentos, né? Mas eles estão fazendo uma coisa que é quase que um tabu para o norte-americano normal, que é você pedir para ele documentos, né? Prove que você é cidadão. Isso é uma afronta, até porque não existe uma carteira de identidade nacional nesse país. Então, é uma afronta às liberdades individuais, à privacidade. Então, que os Estados Unidos hoje em dia estejam passando por isso e que até o momento a reação existe uma reação, como existiu lá em Minnesota nos últimos tempos, mas isso começou hoje, então vamos ver o que acontece nas próximas semanas, mas é muito chocante e eu ficaria nem mais chocado se não houver uma reação mais forte contra isso. Claro, uma reação para de fato ser consequente, levar uma reversão de cursos, vai requerer um grande esforço, uma coalizão de diferentes setores né, da oposição para se organizarem, e o Partido Democrata não parece estar organizado o suficiente ou ter algo para apresentar para poder ser a liderança contra esse processo. Mas isso está acontecendo, essa polícia migratória está tornando cada vez mais uma milícia, um grupo paraestatal aí, né, das defesas não do Estado norte-americano, mas do trumpismo, né, nesse sentido. Isso é uma coisa que está se colocando de maneira muito forte. E, além disso, porque aí você tem a ameaça muito clara da eleição agora de meio mandato que vai ocorrer, esperamos, em novembro, né? O Trump tem dito já, e nos últimos dias aprofundou isso ainda mais, eles querem fazer uma nova, né, chamada reforma eleitoral no país. Que eles chamam aqui do Save American Act, né? Save no sentido de salvar, né? Salvar a democracia norte-americana. Como tudo, em geral, da extrema-direita, na verdade, como ela se apresenta é exatamente o oposto do que ela é. Então essa reforma eleitoral para salvar, para tornar o voto mais legítimo e mais seguro, é exatamente o contrário disso, né? É um problema que não existe. Novamente, um elemento muito claro da extrema-direita, do trumpismo, nesse caso, né? Dizer que existe um problema, que existe muita fraude eleitoral, que não é verdade,
dizer que cidadãos não cidadãos votam, que é irrisório a participação de pessoas que conseguem votar que não têm a cidadania norte-americana, de que as eleições, portanto, não são legítimas, outra falácia, né? Mas tem se construído isso há muito tempo, há mais de 10 anos, e a base do trumpismo é absolutamente convencida disso, né? E que, portanto, precisaríamos ter essa reforma eleitoral, que vai se passar, passou na Câmara e agora está no Senado. uh, a princípio não passaria, porque você precisa de ser, uma das várias ironias do sistema político norte-americano, embora o Congresso tenha 100 votos, né, 100 senadores, você precisa de 60 para poder aprovar alguma coisa no Congresso e não 51. Em algumas votações, sim, mas uma votação importante como essa, se você não conseguir agregar 60 votos, você não consegue passar por procedimentos e padrões de como funciona o Senado norte-americano. E cada partido sempre ameaça no poder, ameaça que vai tirar essa regra do Senado, mas tem medo porque quando se tornar ele a minoria, o outro partido vai patrolar a sua agenda no Senado também. Mas no momento, eu acho que o país enfrenta uma situação muito inusitada, portanto, muito fora da normalidade, né, em vários aspectos. O Trump está pressionando muito os senadores norte-americanos para aprovarem essa reforma eleitoral, que na verdade vai tornar o voto muito mais difícil, vai pegar as listas eleitorais de cada estado, que aqui as eleições são descentralizadas, né? Cada estado tem a sua. Na verdade, cada condado tem as listas eleitorais, mas quem administra as regras da eleição é o Estado, é a Assembleia Legislativa de cada Estado, e não há uma justiça eleitoral federal, não há nem procedimentos nacionais de eleição, é uma coisa da história do país. Temos que lembrar que esse país é uma coalizão de vários estados que decidiram criar um Estados Unidos, né? Lá no início do país, então é tudo muito mais descentralizado que, por exemplo, na lógica política legal brasileira. Então, você iria ter a capacidade de ter um controle federal das eleições, que parece absurdo que isso consiga ser aprovado pela lógica, cultura política norte-americana, mas, de novo, não estamos numa situação de normalidade. Então, o Trump está pressionando muito isso. Se for aprovado, vai exigir que os estados mostrem as listas eleitorais de cada estado. O governo federal teria o poder de expurgar, né, de investigar eleitores, e a gente sabe muito bem que isso vai ser uma manipulação dessas listas, né, de quem poderá ou não votar. Quem for expurgado da lista vai ter que provar que é cidadão norte-americano para poder votar na próxima eleição. Isso que é um processo que, a princípio, a gente poderia imaginar, tá, mas qual é o problema? Todo mundo tem um documento de identidade que prova que é cidadão, quem é? Não é tão simples assim. Na verdade, cerca de 20 milhões de americanos não têm como comprovar, porque não tem a certidão de nascimento, porque nunca teve um passaporte, porque é caro, é difícil. Então, tudo isso, na verdade, vai tirar a capacidade de votar, especialmente de minorias pobres, né, no país. E o outro elemento, se for aprovado isso, porque a eleição agora é em novembro, que parece que está distante, mas na verdade é bem próxima, né? Isso imediatamente vale. E não vai ter um prazo, portanto, de uma reforma eleitoral, por exemplo, como existe no Brasil de vez em quando, que vale para outra eleição, né? Valeria para a eleição daqui a 2 anos, por exemplo. Não, vale imediatamente para esta eleição. Claro que isso tudo, na verdade, demonstra o quê? Que o Partido Republicano reconhece que está perdendo popularidade, que esta agenda fundada no medo do inimigo interno, fundada numa vilificação do mundo que nos ameaça, fundada numa lógica muito polarizadora, em vez de tentar ampliar a base eleitoral, só funciona, né? Outro elemento muito claro da extrema-direita atual, né? Só faz propostas para a sua própria base, né? Então, existe um reconhecimento do próprio Partido Republicano e do próprio Trump, que não é bobo, ele pode ser várias coisas, mas bobo não é, né? De que, portanto, a gente tem que fazer alguma coisa para poder garantir que não haja maioria dos democratas agora nessa eleição de meio mandato e, portanto, não consigamos mais avançar a nossa agenda, porque o atual Congresso norte-americano tem sido absolutamente passivo quase até para o Trump, né? Não tem feito muita coisa. Só para citar o Steve Bannon, que todo mundo aqui deve saber quem é, que é um grande assessor, mentor aí desse neofascismo do Trump, disse que até podemos permitir que haja eleição. Olha que interessante. Mas, se necessário, colocaremos esta polícia migratória, que não tem nada a ver, né, com as zonas eleitorais, para controlar quem é que vai poder votar. E se não formos eleitos, se os republicanos perderem a maioria da Câmara e do Senado, é porque não valeu. Ou seja, né, já está estabelecido que a gente não vai aceitar a derrota nessa eleição, que todas as sondagens indicam onde haveria esse espaço dessa derrota. Então, isso apresenta toda uma dificuldade muito grande, né, uma erosão, portanto, desse apelo que trouxe Trump para a presidência em 2000 e quando foi a eleição dele, 24,
mas que está se corroendo um pouco com essa atuação que existe. Agora, isso tudo, eu acho que, só para concluir, está tudo muito em aberto. Isso que eu acho que é o grande risco, grande preocupação que eu tenho, que devemos todos ter, isso está muito em aberto. Em condições normais, poderíamos dizer que, não, essa federalização das eleições não vai ocorrer, porque é contra a cultura política do país, isso não vai ser validado nas cortes, porque a Constituição é muito clara, diz que isso é uma prerrogativa dos estados, não estamos em normalidade, né, condições normais de temperatura e pressão. E é uma situação muito inusitada. E a Suprema Corte talvez não vá dar um cheque em branco assim de uma vez para o Trump, mas em tudo, quase tudo que tem chegado na Suprema Corte tem decidido a favor das posturas, das propostas do Trump. Esta semana está discutindo se vai permitir, que é um outro elemento dessa reforma eleitoral do Trump, se o voto pelo correio vai continuar valendo ou não. E estão discutindo se, por exemplo, o voto chega depois do dia da eleição, mas foi carimbado no correio no dia da eleição, mas só por uma questão de entregar, né, na zona eleitoral leva 1, 2 dias, se isso vai poder ser jogado fora esse voto. Esse voto normalmente tende a ser, além de um voto que é uma ironia dessa reforma, por exemplo, o aposentado, que não tem mobilidade para ir votar no dia da eleição, que normalmente tende a votar republicano, mas também da pessoa que não consegue sair do trabalho para ir votar. Lembremos que as eleições aqui ocorrem numa terça-feira, portanto, é um dia útil, um dia de trabalho. Quem tem que trabalhar e ficar numa fila, que é uma outra coisa que os republicanos têm feito, dificultar o acesso ao voto, longas filas, a pessoa não pode perder o trabalho daquele dia para ir lá votar. Então, muita gente acaba não votando, mas com a possibilidade de votar pelo correio, você favorece que pessoas, né, mais pobres e tal poderiam votar. Então, essa é a situação que está colocada, num contexto muito turbulento, não só no ponto de vista internacional, mas um contexto de efervescência, de incerteza, de muita preocupação, de muita polarização, de crescente violência. Eu temo muito por uma eleição que vá também ser pautada por atos de violência, seja da polícia, seja de outras pessoas reagindo a isso. E aí, para terminar, eu diria: e se Trump reconhece, portanto, perdendo um pouco o seu lastro, né, em algum grau, até com a sua própria base, por causa de várias questões, não conseguiu atender a questão dos preços da inflação que está crescendo de novo, a questão da guerra do Irã, que é muito impopular, né? É melhor termos um Trump guiado pela sua soberba ou um Trump guiado pelo medo, é um Trump acuado, que pode agir ainda mais violentamente. Né? Isso tudo, então, só para fechar de vez, eu estou prometendo fechar um tempo, isso tudo representa, portanto, um país que está acelerando, né, seu declínio relativo, absoluto, seja como quisermos colocar, ou o Trump que tentou dar uma sobrevida à hegemonia norte-americana, não pela aumentar a competitividade na economia global, mas, né, na porrada, na força, né, essa sobrevida que Trump meio que contou que poderia oferecer, isso vai, na verdade, saindo pela culatra, acelerar ainda mais o declínio. É uma pergunta que eu coloco para os colegas e adoraria vê-los. Peço perdão que me alonguei demais e agora me calo. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que você dá um quadro que melhora bastante a visão sobre a questão interna nos Estados Unidos para a gente, pelo menos para mim. Eu passo então imediatamente para o Sebastião Velasco. Sebastião, com você, por favor. Bom, boa noite a todos. Enfim, um imenso prazer estar aqui, enfim, de novo e ouvindo essa exposição tão precisa e tão sugestiva do, do nosso amigo Rafael Iori, não é? Que está nos Estados Unidos e está vivendo essa realidade que ele apresentou de forma tão vívida, não é? Diretamente. Não é o meu caso. Não é? Eu estou à distância quando eu falar, eu não vou falar em política doméstica e tal, enfim, mas se falar, eu estou falando do Brasil, não é? Mas, enfim, por conta disso, o Granado me convidou, acho que no sábado, e eu hoje, um pouco, enfim, hoje à tarde, quando comecei a organizar as ideias para a exposição de hoje, eu comecei a fazer anotações e as coisas, enfim, as anotações cresceram e viraram assim um pequeno ou embrião de um texto. Eu não tive tempo de rever e não teria como fazer uma exposição, não é, dessas notas. Eu vou então pedir a vocês a paciência para ouvir uma exposição, enfim, calcada nessa leitura, tá?
enfim, basicamente, eu vou. É, o, eu vou começar por aqui. Meu ponto de partida será uma cadeia de proposições que não poderei, nem precisarei, creio, me esforçar muito para fundamentar. A primeira é um tanto óbvia. A irrupção de Trump no cenário político americano e o controle férreo que ele passa a exercer sobre o Partido Republicano não são fatos fortuitos, contingentes, mas expressão da crise profunda de que padece há tempos a política norte-americana. Esta crise tem raízes plantadas em processos sociais internos de longo alento, mudanças na composição étnica do país. O Rafael, enfim, fez referência e expôs isso com detalhes, mudanças na composição étnica do país, em grande medida impulsionadas pela expansão das correntes migratórias, alterações nas hierarquias sociais, com a conquista de direitos por grupos subalternizados, negros, mulheres, gays, lésbicas, transexuais, por exemplo, polarização social, não é? Aprofundamento das desigualdades de renda e de status, correlatos diretos e indiretos das transformações no sistema produtivo induzidos pelas políticas neoliberais de globalização implementadas sistematicamente desde a segunda metade do governo Carter, generalizadas por Reagan e aprofundadas sob nova roupagem no governo Bill Clinton e depois do Bush. Mas, isso é importante, ela envolve também a relação dos Estados Unidos com o mundo. Ora, como o mundo, no pós-Guerra Fria, foi moldado pelas políticas formuladas e implementadas pelos Estados Unidos, ou pelo Estado norte-americano, a crise global política, e aí eu estou me referindo ao Iraque, à guerra do Iraque, ao Afeganistão, à operação militar russa na Geórgia, a Ucrânia em 2004, primeiro, depois em 2014, e o crack de 2008, a crise que se transforma imediatamente de crise financeira em crise econômica global, não é? Abala, essa crise geral abala os alicerces da ordem nacional. Expressão dessa crise, como disse, Trump e o trumpismo consagram-se eleitoralmente como a forma mais adequada de responder a ela. A radicalidade dessa resposta estava clara desde a campanha de 2016. America First, Make America Great Again. Sintetizados nesses dois slogans estava a rejeição frontal à ordem liberal edificada sob a liderança dos Estados Unidos desde a pós-guerra. A denúncia do caráter antipopular e antinacional das elites cosmopolitas ou globalistas, como eles chamam, que lhe deram forma, e dos valores por elas cultuados. E aí os valores estão, enfim, o liberalismo nas relações sociais, a defesa dos interesses e da identidade dos grupos subalternos, enfim, liberação sexual, enfim, toda uma cultura que esse movimento trumpista rejeita. Contra esse complexo político-cultural falido, não é? No entender deles, um programa de regeneração nacional fundada no culto das tradições venerandas e na afirmação do interesse próprio como princípio exclusivo, um princípio de ação exclusivo no plano interno e nas relações internacionais. No primeiro mandato de Trump, esse programa foi inibido pelo frágil domínio das operações da burocracia estatal por parte do grupo que se viu eleito, não é? Até certo ponto, ou em grande medida para surpresa própria, e pelos compromissos que Trump
com o seu círculo mais íntimo, foi obrigado a fazer com os componentes mais convencionais do universo republicano para poder governar. Quando assumiu a presidência pela segunda vez, em 2025, esses fatores de contenção tinham sido removidos e Trump pôde, então, se lançar com ímpeto e à sua maneira na aplicação dessa plataforma. Cabe salientar a expressão adverbial, à sua maneira, porque um elemento fundamental do dispositivo, não é descrito rapidamente aqui, é a personalização do poder. O governo de Trump não é republicano. O governo Trump não é republicano. O Partido Republicano é que se torna trumpista. Desde os primeiros dias, Trump governa à base de ordens executivas, desprezando metodicamente o Congresso, com seus tempos e seus ritos próprios, embora tenha maioria nas duas casas. É assim, no exercício de um poder absoluto e personalíssimo, que ele adota no país as medidas internas mais brutais, como a demissão indiscriminada de funcionários públicos através do DOGE, um departamento criado para o Elon Musk, com a missão de efetuar dezenas, centenas de milhares de demissão em curtíssimo prazo, e as deportações em massa praticadas com violência sem paralelo pelas milícias do ICE. E é também nessa condição que ele se dedica a legislar para o mundo, em todas as esferas. Na economia, com a decretação arbitrária e errática de tarifas que vão e voltam, enfim, como uma gangorra, alfandegárias e a extorsão de acordos desiguais a todos, indiferentemente que não tenham meios ou audácia para se lhe contrapor. Nas relações políticas, onde declara sua intenção de anexar territórios de aliados, faz uso voluntarioso dos meios de coerção física, ao tempo em que proclama o seu desprezo pelas normas e princípios do direito internacional. Não por acaso, as maiores mobilizações populares contra Trump, atos espalhados por todo o país, reunindo milhões de manifestantes, tinham como palavra de ordem essa frase cortante: No Kings. Essa foi uma grande mobilização, acho que foi em setembro, o Rafael se lembra perfeitamente, pode me corrigir, que, enfim, foi a primeira grande, mas foi enorme, gigantesca expressão de repúdio a essa pretensão do trumpismo. É que a contrapartida jurídica do programa trumpista é uma ruptura constitucional, o desmonte ou a neutralização do sistema de freios e contrapesos, uma concentração incontida de poderes no executivo personalizado. Essa tendência não é expressão apenas da psicologia aberrante de Trump. Ela é defendida em bases teóricas por ideólogos neorreacionários que propõem o modelo do mando empresarial unificado como solução para os problemas da democracia liberal falida. O empresário do setor de Big Techs e escritor Curtis Yarvin é um dos representantes mais notórios dessa corrente. Dadas tais condições, a análise da conduta de Trump é indispensável ao estudo da política externa dos Estados Unidos. Esta pode ser informada por concepções gerais mais ou menos coerentes e bem fundadas, mas são as decisões do chefe que retiram as orientações do papel e as transformam em realidade. Como se pode imaginar, como se poderá imaginar, nesse trânsito, tais orientações convertem-se frequentemente em seu contrário. É o que estamos assistindo agora na guerra do Irã.
Como disse, como observou muito propriamente o, o Rafael, um elemento, né, dessa crise internacional global, que eu não mencionei aqui, nessa nota que eu escrevi rapidamente, enfim, ao lado do efeito, do impacto dissolutor, não é? Enfim, das consequências da globalização, dois outros elementos que colocaram em xeque o poder americano. De um lado, a contestação no plano militar, não é? Contestação que vem por dois lados, não é? Pelo lado da guerra assimétrica, não é? Com a qual os Estados Unidos se enfrentaram no Oriente Médio, no Iraque, também no Afeganistão, rápida entrada no território iraquiano, ocupação da sua capital, enfim, proclamação do dever cumprido pelo Bush, e logo depois, 1 ou 2 meses depois, a insurgência que vai se estender por 3 anos depois, já em 2006, estava levando os Estados Unidos a recuarem e fazer alianças com grupos locais para poder sair de forma menos, enfim, menos humilhante. Então, esse é um lado da contestação do poder militar americano, que se expressa nesse período. O outro é resultado ou expressão, manifestação de uma falha, eu chamei em algum lugar de falha tectônica na ordem internacional que estava se conformando sob a batuta dos Estados Unidos, sob a liderança dos Estados Unidos, depois da Guerra Fria. Não é? O fato de os Estados Unidos, essa potência com os seus aliados, com os seus clientes, digamos assim, não desfrutarem do monopólio da força nuclear, não é? Da força do poder atômico. Não é? A União Soviética foi politicamente batida, deixou de existir como uma entidade, enfim, como uma entidade do sistema internacional, se fragmentou, mas deixou uma herdeira que estava no chão. A Rússia, entre 1991 e 1995, tem uma perda de 50% do seu PIB. Eu acho que é caso inédito na história, não é? Salvo em períodos de guerra, talvez. 50% do PIB da Rússia, não estou falando da União Soviética, da Rússia, desaparece em 4, 5 anos. Mas continuava detendo o arsenal nuclear suficiente para, no caso de um conflito direto com a outra potência, condenar ambas à destruição mútua. Então, essa condição tornava o fim da Guerra Fria algo completamente diferente do fim da Segunda Guerra, quando a Alemanha e o Japão foram ocupados e reconstruídos, refeitos, remodelados, em todos os sentidos, sob o comando direto dos Estados Unidos. Isso não aconteceu com a Rússia. A Rússia foi batida, mas não, enfim, não foi vencida no sentido estrito do termo. Isso se viu pouco depois, quando o governo do Yeltsin substituído pelo Putin, o Yeltsin é substituído pelo Putin e tem início um processo de recomposição nacional que vai se expressar exatamente em 2008, quando
diante de várias provocações denunciadas por Putin, que naquela época tinha relações muito próximas e estreitas com o governo americano, com o Bush, participou da mobilização antiterrorista e tal, mas em 2007 diz, olha, a OTAN não pode avançar. E quando, em 2008, um dos estados que estava para ingressar na OTAN, que era a Geórgia, investe militarmente contra um enclave étnico russo, o Putin toma a decisão de violar um interdito, não é, explícito desta ordem e faz uma operação militar na Geórgia e deixa claro, a partir daí, que a sua voz não poderá deixar de ser ouvida. E em 2008, 6 anos, 2, 3 anos depois, ele intervém na Síria, intervém com mísseis de longa distância, e depois, em 2014, faz, enfim, tem aquela, dá aquela resposta ao golpe que acontece na Ucrânia e, enfim, estimula e, ao mesmo tempo, respalda um plebiscito na Crimeia enfim, que se declara independente da Ucrânia e, logo depois, é anexado pela Rússia. Então, você tem uma situação que, digamos assim, que erode, que mina um dos pressupostos da ordem internacional pós-Guerra Fria, que era não só a supremacia econômica, mas digamos assim, o poder incontrastável militar do bloco organizado em torno dos Estados Unidos, do Ocidente coletivo, se quisermos chamar assim. O outro movimento, outro momento, outro elemento, digamos assim, de corrosão daquela ordem foi a crise econômica mencionada aqui nessas anotações rápidas que eu fiz. E o terceiro é exatamente a ascensão meteórica da China, né? E no caso chinês, o caso chinês é diferente, digamos assim, é muito especial, é singular, porque combina esses elementos todos: dinamismo econômico, capacidade de inovação tecnológica, como o Rafael destacou, e capacidade, ainda naquele momento, em 2008, em constituição, mas em afirmação acelerada, né, do seu poder militar, né? A China, que já era uma potência atômica, se torna uma potência espacial e desenvolve uma tecnologia militar que rivaliza também com a dos Estados Unidos. Então, essa digamos assim, por concentrar todos esses elementos que, do ponto de vista estratégico, da grande estratégia, os Estados Unidos veem e, digamos assim, concebem a política mundial em termos de uma oposição com a China. O resto é derivado. Tendo isso em mente, dando um passo atrás, esse reconhecimento não é novo. Não é? Já no fim dos anos 90, havia no sistema de formulação estratégica americano quem defendesse a ideia de que a China deveria ser encarada como enfim, uma ameaça potencial. Não é? Mas essa era uma visão existente, mas não predominante. O que predominou até meados da primeira década desse século, pelo menos, eu diria até o Obama, né, era a ideia de que a China poderia se integrar
de forma relativamente subordinada, comportada no sistema político, econômico organizado pelos Estados Unidos. Com Obama, não a pessoa dele, naturalmente, mas no período do Obama, a percepção de que a China se convertia em algo diferente, não especializado na produção de artigos de, enfim, menor complexidade, mas como um poder, enfim, uma potência econômica dinâmica e com capacidade de inovação, não é? Suscetível de rivalizar com os Estados Unidos. Isso se desenhou, se apresentava, e não é por outro motivo que o Obama se empenhou fortemente na constituição de um grande acordo para a definição de regras de mercado que excluíam Estados Unidos e a Ásia, mas que excluíam a China. Bom, mas foi com o Trump que a ideia, o conceito de uma política global fundada no antagonismo, na rivalidade entre as duas potências, se converte em orientação estratégica, o princípio da grande estratégia dos Estados Unidos. Isso foi incorporado pelo governo Biden e volta, enfim, e se mantém agora com o segundo Trump, com algumas mudanças, com algumas diferenças. Bom, enfim, temos que dar um recuo, fazer um investimento prioritário na nossa área específica, no hemisfério, a política. Se vocês pegarem os documentos de política estratégica dos Estados Unidos, seja estratégia de segurança nacional quanto de defesa nacional, quando entra no capítulo das regiões, a primeira região em destaque é a América Latina, o hemisfério. O hemisfério. E o Oriente Médio, enfim, é um lugar relativamente secundário, com problemas enormes. Ele já assume em plena guerra, genocídio em Gaza, mas com o compromisso de resolver essa crise e se afirmar como o presidente da paz, né? E, no entanto, o que nós vimos foi, bom, a impossibilidade, a incapacidade de orquestrar uma negociação entre a Rússia e a Ucrânia, uma série, não é? Um sorrir de provocações, enfim, que não fazem muito sentido do ponto de vista de uma concepção estratégica mais estruturada, de provocações com os aliados, não é? Da OTAN, da Europa, e, no caso do Irã, a entrada numa operação militar desastrada. Quer dizer, esse elemento, digamos assim, enfim, do voluntarismo e da inconsequência do Trump na aplicação das orientações gerais que ele recebe, mas não são unívocas, não é? No governo do Trump, na equipe de governo do Trump, eu me lembro de ter conversado sobre isso aqui no Ansur, no início, sei lá, março do ano passado. Havia quem defendesse neoconservadores e um lobby judaico muito forte, um israelense muito forte, que pressionava e pressionou sempre por
uma política agressiva contra a Rússia e uma guerra contra o Irã. Uma guerra contra o Irã. Eu me recordo de, naquela ocasião, ter dito: olha, ele varia, tem mais de uma política, mas não terá indefinidamente. Em algum momento vai ter que tomar decisões, não é, que produzirão consequências. Ele tomou uma decisão, mas só que tomou uma decisão, digamos assim, com base em informações ou desinformações inacreditáveis, imaginando poder fazer no Irã algo semelhante ao que fez na Venezuela. E hoje nós estamos diante de uma guerra, ele está, digamos assim, administrando uma guerra que não tem como, digamos assim, como dizer como vai terminar e como vai sair. Não é? Há uma escalada que, enfim, não depende dele, porque tem do outro lado um inimigo muito diferente que não é um país pequeno, são quase 100 milhões de habitantes, com um potencial, enfim, científico e tecnológico não desprezível e com a disposição de lutar até o fim pela sua existência. Então, enfim, diante de um conflito que saiu do seu controle, o que nós vemos é isso: um ultimato no sábado, na segunda-feira, enfim, e um efeito sobre o mundo, que o Rafael mencionou, e sobre as relações internas, políticas internas nos Estados Unidos, que estão apenas começando a se fazer sentir, não é? Porque estamos entrando na quarta semana de uma guerra que ninguém sabe exatamente quando vai terminar. Então, o impacto enfim, da guerra é muito grande e ele se conjuga com outras, digamos assim, com outras vias, outras frentes que esse governo está abrindo. Um deles é Cuba, não é? Que é muito sensível para nós. Não é? Ao mesmo tempo que se envolve numa guerra, enfim, com essas características que eu mencionei, no Oriente Médio, enfim, enfim, cria um cerco, um bloqueio a um país independente que pode dar origem a uma crise internacional nos próximos dias, porque enfim, na América Latina e fora da América Latina também, a capacidade de chantagem que tem esse poder foi suficientemente grande para paralisar praticamente a comunidade internacional. É um escândalo o que acontece, que, enfim, todos os estados, inclusive o nosso estado, o Brasil, tome como uma lei um decreto do Trump de que ninguém pode fornecer enfim, um navio, um petroleiro a Cuba. Mas a Rússia está fazendo isso. Não é? Então, há navios que estão a caminho de Cuba e podem chegar dentro de uma semana, mais ou menos. O que vai acontecer? Haverá um desafio frontal, sim ou não? O certo é que, num contexto de crise no Oriente Médio, a maneira como a situação em Cuba vai ser conduzida pelos Estados Unidos é uma interrogação. Não é? As indicações são de que buscam um acordo, enfim, que não poderá ser exatamente como o que ele conseguiu com a Venezuela, mas seria deste molde, um acordo com o regime em Cuba. Isso não é uma coisa pacífica, porque grande parte
da comunidade cubana nos Estados Unidos não aceita e tem recursos jurídicos para criar muitos problemas numa solução desse tipo. Uma lei de 1996 que reconhecia o direito de propriedade daqueles que foram desapropriados pela Revolução. Não é? Foram nacionalizados e criava sanções contra países ou empresas que fizessem negócios com envolvendo essas propriedades ilegitimamente tomadas dos seus verdadeiros e legítimos donos. Então, a situação em Cuba é muito. Esse é um cenário. Agora, não está excluída, e muitos especulam com a possibilidade de uma ação militar, não é, dos Estados Unidos contra Cuba também. E aí eu chego, quando eu acho que já estou quase terminando, nos impactos sobre a política brasileira e o processo eleitoral. Nós estamos sendo impactados pela política, por essa situação política criada pelas ações do governo Trump, por todos os lados. Um deles, que já foi mencionado, que é óbvio, que é o impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços, não é? Os preços do petróleo, fertilizantes e assim por diante. Mas não só isso, a designação que é um outro item da sua plataforma internacional. A designação de organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas abre as portas, enfim, uma via para uma interferência muito direta e muito, enfim, complicada na vida política enfim, na soberania brasileira. Não é? Ou seja, um desafio muito grande para a soberania brasileira. E o outro elemento, enfim, Cuba, eu acho que se a situação em Cuba evoluir para enfim, para um conflito aberto, o impacto no Brasil, para nós, vai ser muito grande e de variadas formas. Não é? Do ponto de vista interno, no campo da esquerda, o fato de assistirmos a esse debate, o que poderia se converter num debacle sem possibilidade, sem disposição enfim, de dar uma resposta que não seja meramente retórica, é algo que vai produzir um efeito de abatimento muito grande. E, por outro lado, a direita trumpista, a quinta coluna que nós temos no Brasil, vai tornar tanto a Venezuela quanto a situação em Cuba um elemento muito importante na campanha eleitoral. Né? Vai procurar cercar o Brasil como o governo do Lula, a esquerda, enfim, nesse terreno. E, por fim, o último aspecto das políticas do Trump são o acesso aos bens naturais, aos recursos naturais. Também me lembro de termos falado disso em ocasião passada. Agora não é algo, digamos assim, enfim, que se especule. Não é? Os Estados Unidos já montaram um sistema e formalizaram um modelo de acordo e vão, enfim, pressionar o Brasil para aderir a um modelo de acordo que confere a empresas americanas acesso, né, preferencial a esses recursos, em detrimento e com exclusão, sobretudo, dos
rivais chineses. Então, enfim, isso está em curso. Não é? Nós já vimos, já estamos vendo autoridades, governadores de direita estabelecendo relações e se abrindo para negociações independentes, não é? De entes subnacionais com o governo americano em torno da questão dos minerais críticos, das terras raras, e, naturalmente, se o embate eleitoral desse ano resultar na vitória da direita, o que nós vamos ter é mais um Estado vassalo na América Latina, como já é a Argentina e outros. Bom, é isso aí. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado mesmo. Eu acho que essas duas falas mostram um quadro, um quadro delicado para o Brasil, né? Porque tudo isso tem reflexo por aqui, mas não só para o Brasil, também para a América Latina como um todo. É, bom, enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio, então já queria levantar algumas poucas coisas. É, eu pediria a vocês para ir um pouquinho mais longe, né, na fala de vocês, no que diz respeito aos rebatimentos, né, da política trumpista na América Latina e no Brasil, particularmente. Né? Nós fizemos uma atividade na semana passada, onde a gente dialogou com o surgimento do tal do Escudo das Américas, que foi uma reunião desenvolvida no resort do Trump, na Flórida, né? Com a participação de 12 chefes de Estado e mais o Cast, que ainda não é chefe de Estado, que ainda não assumiu no Chile, é, onde é, teve uma postura absolutamente explícita, verbalizada, de não convite a três países. Na verdade, teve mais países não convidados, mas três países, isso ficou muito explícito, que são o caso do Brasil, do México e da Colômbia, né? E isso vai mostrando, claro, que há um movimento, e isso o Escudo das Américas, inclusive, aponta, né, um envolvimento por um lado, de balcanização, né, balcanização da América Latina, é, com o apoio, com o fortalecimento de posturas de extrema-direita, né, em cada um desses países, inclusive no Brasil, havia a tentativa, é, que acabou, inclusive, ficando jocosa, inclusive, de um emissário do Trump que ia visitar Bolsonaro na cadeia, certo? Mas o fato concreto é que há movimentos nessa direção e que tudo indica vão ter rebatimento no próprio processo eleitoral. Então, eu gostaria, né, que vocês aprofundassem um pouco essa questão da América Latina e particularmente do Brasil nesse jogo, né, nesse jogo político e geopolítico dos Estados Unidos. Cesar Alvarez, com você, por favor. Boa tarde, boa noite. Duas a três perguntas que talvez os expositores possam se dividir ou selecionar algumas, porque são talvez muitas. O primeiro é, tendo presente, se é assim exatamente, que a política externa central dos Estados Unidos, historicamente, é o controle deste hemisfério, e daqui, do sul, da Antártica à Groenlândia, ela se protege pelos dois, três mares. Nós somos, talvez, hoje, o Brasil e Lula em particular, nacional e internacionalmente, e o país, talvez o principal obstáculo. O acordo com o Paraguai. Desde a possibilidade que ali tem um Hezbollah que ganha dinheiro junto com os milicianos, quer dizer, traz as duas questões. Traz a questão da energia e faz o que quer no Paraguai, não pede licença, não paga impostos. É brutal. Bases totais. Colômbia, parece que Petro se resgatou um pouco na eleição
legislativa, mas pode ser alguém que tenha problema nas eleições majoritárias, que eu não sei exatamente quando são para o final do ano. Teve um ataque que ele atribui aos equatorianos em conjunto, numa missão junto com o exército americano, para tocar os milicianos. E o tema dos milicianos também aparece num desafio que eu vi ser feito pelo presidente boliviano, que o Lula e o governo brasileiro estavam deixando passar os militantes para o seu território, que prestasse mais atenção. O dia seguinte ele estava no Palácio do Planalto assinando um acordo bilateral. Lula se antecipou, depois de não ter ido, por uma questão, acho que secundária, na posse do CATS, por mais que seja o CATS e tivesse lá um mero candidato. Não, o presidente da República não ia, porque o outro candidato, provavelmente o tal de Flávio, que tem que chamar o Bolsonaro, estava lá. Então, esse tema na América Latina. O outro, hoje tem um artigo nos jornais americanos dizendo que a guerra favoreceu a Guarda Revolucionária, portanto que matou aqueles que o Trump disse lamentavelmente morreram, que nós pensávamos que podia ser governo, mas que estava em transição, um patamar de moderação. E aquele que foi morto ultimamente, que dizia que era o que realmente mandava lá, eu estou com o nome dele aqui na outra tela, Larijane. 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 o Larijane foi embora também, hoje e ontem, e ele era o principal articulador. Inclusive, disse que ele estava articulando um golpe no filho do Khamenei, que era atrasou o, o, a, a, no, a divulgação da nomeação dele por uma questão de segurança e depois invocou não sei o que, teria tido uma segunda votação. Finalmente, a terceira pergunta é a Europa. Trump entra com tudo na Europa, gastem junto comigo na Ucrânia, gastem 5% do seu orçamento na questão militar, e agora está recebendo essas respostas, tipo aquela do alemão, que diz não tem nada a ver com isso, de ajudar para Hormuz. Então, o quanto vai, talvez, poder se inclinar a Europa um pouco mais de soberania? Hoje, ou ontem, na Itália, um plebiscito que tinha um significado grande, que era uma reforma da área da justiça e do Estado e do sistema judiciário italiano, a Meloni tinha feito uma mudança, uma proposta de mudança e perdeu o plebiscito. Claro que isso não é muita coisa, no quanto a direita está forte na Europa, mas para onde vai a Europa nisso tudo? É isso, por enquanto. Obrigado. Obrigado, César. Tadeu Valadares. Eu vou fazer uma pergunta que é dirigida aos dois palestrantes e que podem, né, responder talvez até em partes, porque é uma pergunta meio algo longa. Eu e o César estamos nessa linha da longue durée. Eu tomei umas notinhas aqui porque para não me perder demais. A ideia é a seguinte, é uma provocação. À luz da crise americana, que me parece ser histórico-estrutural, não uma crise conjuntural, ou seja, uma crise de longa duração, é que eu faço essa provocação para vocês dois, que são vários pontos. Primeiro ponto, e tudo é muito especulativo, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte: é possível, hoje, realisticamente desenhar um cenário prospectivo em que o trumpismo, Partido Republicano dominado pelo Trump e o movimento para tornar grandes os Estados Unidos de novo, eles podem decair num curto prazo, entendido por curto prazo, algo assim como de 2 a 6 anos mais. Pois, dois, porque ainda tem agora a eleição intermediária. Os 2 últimos anos do governo do Trump e o governo subsequente, né? Esse cenário, de certo modo, ele repetiria, né, sendo bem diferente, o fracasso histórico do macartismo nos anos 50 do século passado. O macartismo, houve um momento que ele parecia que está com todo o gás e ele se dissolveu, quer dizer, ele se dissolveu na superfície. Ele foi lá para dentro e ele, de certa forma, vai ressurgindo à medida que os Estados Unidos se tornam um país cada vez mais de direita, né? Aí eu tenho um segundo ponto. Caso esse cenário, né, de uma dissolução rápida do trumpismo, do Trump, do Partido Republicano, do MAGA, 2 a 6 anos, não se configure, o que é melhor para nós? Nós, como Brasil, América do Sul, América Latina e Caribe. Ou seja, o que é pior, nós sabemos bem. O que é pior é a manutenção do trumpismo, do governo do Partido Republicano e do MAGA por ao menos 6 anos mais, né? Isso
pior dos cenários. Mas estabelecido o que é o pior cenário para nós, aí talvez valha a pena a gente, eu pelo menos faria essa pergunta para vocês. Qual é o melhor cenário para nós? O melhor cenário para nós seria a volta dos Estados Unidos a uma normalidade, com ou sem aspas, que nós conhecemos bem e que não nos é favorável, né? Uma normalidade que operacionalmente seria encarnada pela volta dos democratas à Casa Branca e pelo controle democrata, idealmente, de ambas as casas do Congresso. Então, esse é o melhor para nós? É uma provocação. Ou, e esse é o cerne da provocação, não seria melhor para nós que a crise de longa duração da decadência relativa do império persista e que persista pelo menos o tempo que seja necessário para que aquilo que a gente chama a rua composta pela esquerda americana, que não se reconhece no Partido Democrata, e por todos os movimentos populares de organização da sociedade civil, sindical, etc., 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 movimentos micro, médio, ou às vezes até um pouquinho macro, tendendo ao macro, que esse conjunto de coisas que pululam, eles são uma parte importante da sociedade americana, mas que não chega a ser objeto de grandes elaborações pelo Washington Post, pelo New York Times, pelo Wall Street Journal, etc., etc., etc. Ou seja, não é melhor que essa crise continue, que não haja um vencedor e que o vencedor, na verdade, possa eventualmente vir a ser uma esquerda que hoje não tem espaço nos Estados Unidos? Deixo com vocês essa minha provocação. Não são poucas as provocações. Muito obrigado, Tadeu. Muito obrigado também ao César. Bom, então devolvendo na mesma ordem. Rafael, com você, por favor. Pois é. Fazendo jus aqui ao que é esperado, né? A qualidade aqui do grupo, da reflexão. Por isso, de novo, meu aceite aqui dessa conversa. Agora, se ao mesmo tempo são perguntas instigantes e necessárias, absolutamente necessárias, eu acho que a última pergunta do Tadeu foi, né, é a pergunta em algum grau. Eu não sei se eu consigo ajudar muito aqui nessa reflexão, e, de certa maneira, devolvo a pergunta no sentido de que eu queria ouvi-los também nisso. Então, vou só apontar algumas coisas que me vêm aqui no calor do momento. Porque eu acho que a gente está, pelo menos eu me sinto quase que dentro, quase que no meio do furacão, assim. Então, é muito complicado ver, né, ver um pouco mais a perspectiva. É óbvio que, tentando talvez responder um pouco a pergunta, acho que do Granado e do César, que tem alguma. Bom, na verdade, eu acho que todas estão relacionadas, mas eu acho que essas duas primeiras mais. ah, eu lamento, mas o meu viés aqui vai ser bastante. Minha perspectiva analítica aqui vai ser bastante pessimista. Eu acho que se nos serve a perspectiva de uma espécie hegeliana aqui, Zeitgeist, né? O Zeitgeist atual é de direita. Eu acho que é a ascensão da extrema-direita que tem se colocado de maneira muito eficiente, quase que construindo uma espécie de hegemonia nesse processo. Se isso está ocorrendo aqui, eu estava aqui comentando com um colega antes, hoje, né, falando assim, o trumpismo representa uma grande ameaça à democracia americana porque ele está limitando, está eliminando todas as possibilidades dessa narrativa do sistema político formal norte-americano, dos checks and balances, né, dos poderes, pesos e contrapesos e tudo mais. E eu comentei assim, mas isso qualquer ditadura, um golpe de Estado faz isso. Um golpe de Estado traz um grupo fechado de pessoas que não vai ter contrapesos, né, não tem contra-cheques no seu poder e vai tentar impor a sua questão. Quando você constrói isso,
de certa maneira, gradual, né? Ao disseminar uma sensação de medo, ao disseminar uma sensação de que há uma ameaça profunda externa e interna e erodindo, né? Por exemplo, como eu comentei antes, né? Que nesse país você consiga aceitar coisas que em condições normais, pouco tempo atrás, eram impensáveis. Essas filas de hoje em dia que estão acontecendo nos aeroportos norte-americanos hoje em dia que impactam a classe média, portanto, né? Eu estava olhando o aeroporto de Atlanta, que é um dos maiores aeroportos do mundo e certamente o segundo maior do país. Você tem filas para passar no processo ali de segurança do raio-x hoje de 8 horas. Isso é inadmissível. E que as pessoas vão, em algum grau, absorvendo. Vão absorvendo. Ah, mas é porque há alguma ameaça que justifica isso, né? Claro que isso tem limite. É óbvio que isso pode chegar a um limite, que um pouco traz aqui a questão do Tadeu. Mas eu acho que como isso foi se construindo, né, uma erosão dessa noção da construção de novo, de uma espécie de uma emergência nacional, de uma situação diferente do mundo que nos ameaça, do país que está sendo corroído por dentro pela ameaça do imigrante, das posturas absurdas, inaceitáveis de uma esquerda identitária em algum grau real, em algum grau construída, né? Você constrói todo, aos poucos, um discurso aí muito construído na mentira, que é exatamente o trumpismo. Quer dizer, quando o Trump, na sua primeira eleição, em 2016, ele ridicularizou um repórter que tinha deficiência física, né? E ele fez um gestual assim de que o repórter tremia, não sei qual era bem a deficiência do repórter, e isso não foi uma razão para que ele fosse inelegível, né, do ponto de vista prático, né, como ocorreu em geral em candidatos ao longo da história da democracia moderna dos Estados Unidos. Isso já começa a se normalizar o impensável, e é isso que tem se colocado há muito tempo. Então, eu vejo que a gente está construindo, de fato, essa narrativa da extrema-direita como quase que não sei se é hegemonia ou em tentativa de se tornar hegemônica. Eu acho que essa é a situação que está ocorrendo aqui. Em algum grau, isso se expressa um pouco ao redor do mundo também. Eu acho que a extrema-direita está crescendo na Europa, a extrema-direita claramente está crescendo na América Latina. Estava aqui pensando nos países que nos últimos tempos, né, a direita chega ao poder de maneira muito clara. Não que sejam exatamente a mesma coisa, acho que Cast e Bukele não são exatamente a mesma coisa, mas vem num processo alinhavado, né, entre eles. Então, eu acho que esse contexto é muito ruim. E aí, talvez, trazendo um pouco o comentário do Tadeu junto com o do Granado, sim, eu acho que o Lula é o sustentáculo um pouco na América Latina, mas eu acho que além da América Latina também, né, como esta voz ainda, né, de um obstáculo a ser eliminado. O meu medo é que ele se torne defasado nessa história, né? Que ele não consiga mais representar. Acho que a eleição de Lula em 2022, né, representava um pouco isso, né, o resgate, a reconstrução da democracia. Ele vem visitar o Biden, eles fazem uma carta muito xoxa, mas expressando o valor da democracia em ambos países. Hoje o contexto já é outro, né? O contexto é muito pior. Você tem uma erosão muito profunda ainda do valor da democracia, mais em outros países da América Latina. Aqui, num ano, o que o Trump conseguiu reverter dessa coisa que, em algum grau, levou à eleição do Biden. Eu acho que, em última análise, o Biden foi eleito mais pela Covid do que pela institucionalidade democrática, né? Mas existia, era um elemento da coalizão que traz ao Biden ao poder, mas que não foi suficiente para impedir a volta do Trump. Assim como eu temo muito que, se formos para essa eleição e Lula é o representante da democracia, não vai ser suficiente para impedir, né, que a direita volte ao poder de novo, tragicamente, né, com o mesmo sobrenome de novo, tanto aqui quanto aí seria o caso. Então, isso é muito, muito, muito preocupante. E aí, tá, Granado, pelo que eu vejo de longe, vocês, por favor, me informem melhor. Eu acho que o grande capital no Brasil hoje já, como é que se diz isso? Precificou a volta do bolsonarismo, precificou isso, aceitou e vai trabalhar para isso, né? E com articulações aqui também com o grande capital norte-americano. Quando eu falo grande capital, é Elon Musk mesmo, é esse tipo de coisa, né? É o grande capital que está construindo e patrocinando e financiando
essa ascensão, essa disseminação da extrema-direita no poder. Para não tomar tempo demais, o César pergunta, eu acho que essa questão do Lula eu já coloquei, a Europa, nós temos aqui o Sebastião, que é muito mais entendido da Europa do que eu, mas eu, pelo que eu acompanho na Europa, tendo estado algumas vezes e mantendo alguma relação, eu acho que também a Europa está presenciando, não é linear, não é em todos os países. Nós temos um bastião importante lá na Espanha, Portugal, mas, por exemplo, na França, é muito difícil impedir, né, uma chegada da família Le Pen, ou se não for a Le Pen, o Jordan Bardella no poder o ano que vem. Quer dizer, parece que de fato as coisas estão meio indo nesse processo, né? Quase que uma crônica de uma morte anunciada. Espero que não fundamentalmente no Brasil, mas eu tenho muita dificuldade de ver como impedir isso, né? E aí, para entrar nas questões do Tadeu, que são fundamentais, é, é, eu não sei se dá para pensar nos moldes do macartismo, Tadeu. É óbvio que pode ocorrer, é óbvio o trumpismo pode perder o gás. E eu acho, é óbvio que ele pode, como é que se diz, forçar demais a mão. Eu acho que essa coisa do Irã pode ser né, o Waterloo dele, né, em algum grau. Mas, no momento, eu não vejo que isso vai se construir. Eu acho que é um outro contexto. O macartismo foi um pouco mais aberrante, se a gente pensar como essa construção dessa narrativa da extrema-direita foi feita nos últimos 10 anos nesse país. Foi mais construída de fato. Você tem um início de uma reação, mas o Sebastião citou esse movimento aí dos No Kings, né, que foi em junho do ano passado, mas ainda acho muito difuso, muito desordenado. O Partido Democrata não é visto como porta-voz, né, uma liga para uma reação mais organizada. É óbvio que pode haver uma organização, mas eu não sei se vai. Aí a segunda pergunta, não só em relação à América Latina, mas em relação aos Estados Unidos, mas aí com impacto no mundo, na América Latina. Ou seja, é melhor voltarmos a uma globalização neoliberal do Clinton, né, para reconstruir um pouco o que você falou, Tadeu? Ou é melhor que o trumpismo leve à derrota final do Império Americano? Olha, uau, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Algo além disso, eu não sei se ao piorarmos, se o trumpismo piorar demais, aí vai surgir uma esquerda verdadeira, vai surgir uma esquerda, né, nos moldes lá sei lá, do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt. Eu não vejo isso no momento. Sem a Grande Depressão dos anos 30, não existiria New Deal na minha visão. Então, você vai ter que piorar muito mesmo, mas nesse nível, de você ter 40% da mão de obra desempregada, como foi o caso, né, em 1930, 32, para poder criar alguma coisa nova, para poder construir-se uma narrativa fora dos moldes da normalidade. O que eu vejo muito mais é que a inércia está do lado aí dessa argumentação do medo, do neofascismo, da ameaça, e que vai nos levar muito mais a uma eliminação dos elementos da institucionalidade da democracia aqui, em outros lugares, e reverter isso, até porque eu acho que, de fato, há uma concertação, uma coordenação aí do grande capital que já precificou isso. Volto a usar o neofascismo em algum grau nos moldes, né, de como é essa maneira de impedirmos ganhos da esquerda, né, que se aceitou dar um pouco os anéis por um certo tempo. Hoje em dia, para esse grande capital, não, é inadmissível, seja o Elon Musk, seja aí o grande capital em algum grau do Brasil. Mas eu queria, na verdade, ouvi-lo. Eu sei que tem pessoas aqui que são muito mais entendidas disso do que eu, então vou parar. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. Eu passo então agora para as considerações finais para o Sebastião. Sebastião, com você, por favor. Olha, vou me referir, não exatamente pela ordem, vou começar com uma coisa mais simples, que é a Europa. Eu escrevi um artigo que saiu, enfim, num livro, o qual o Rafael também escreve, é coautor. E o meu assunto, eu não sou especialista em Europa, mas tinha que cobrir a Europa, então eu enfim, fiz um trabalho de pesquisa e de reflexão sobre a Europa. E, digamos assim,
a conclusão básica do trabalho é que a Europa, apesar de todas as pretensões de se afirmar como um polo, enfim, com autonomia, com uma política industrial própria e com uma política de defesa própria, que é uma ideia que vem lá dos anos 90, na medida em que ela se lança num conflito com a Rússia, que exclui a possibilidade de negociação, a própria conversação, não é? Deslegitima e torna esse conflito quase como um conflito existencial para a Europa, ela se lança, digamos assim, de joelhos aos pés dos Estados Unidos, porque na situação de guerra, a dependência europeia em relação ao aparato militar e à indústria militar americana enfim, se eleva à enésima potência. Durante a guerra da Ucrânia, enfim, o principal fornecedor de equipamento militar para a Europa, não é, foi a indústria bélica americana. E agora, com o Trump, digamos assim, houve uma pequena e sutil e muito característica mudança. Não é? Os Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu com o Biden, não fornece equipamento militar à Ucrânia. Não é? Força a Europa a comprar, adquirir os equipamentos a preço de mercado da indústria americana e a Europa, então, cede esses equipamentos à Ucrânia sob forma de assistência militar. Então, eu, enfim, registro, não é? E registro com satisfação esse movimento de não adesão direta e total da Europa aos Estados Unidos na guerra do Oriente Médio, mas eu comento comigo que é o mínimo que pudesse fazer, porque essa é uma guerra que afeta brutal e diretamente a Europa. Se o cenário preferido de Israel, que é o desmonte do Irã, a fragmentação do Irã, acontecer, a Europa vai se ver às voltas com um tsunami migratório. Um tsunami migratório. Ela é dependente do petróleo e tal, enfim, e está ali do lado. Então, e não foi sequer informada, não foi consultada a respeito de uma decisão dessa natureza, desse porte. Então, realmente seria algo demais a Europa, enfim, se conformar e se alinhar, não é? Disciplinadamente sob o comando americano para resolver um problema que os Estados Unidos criaram para eles, não é? Para eles, para o mundo e para os europeus, sobretudo. Então, eu não sei, eu diria o seguinte, que a Europa não surgiu ontem, não surgiu ontem, não vai acabar amanhã. As possibilidades enfim, de algo novo na Europa, em termos de afirmação, não é, coletiva, em termos de autonomia, é algo possível e algo no qual devemos apostar. Agora, eu estou absolutamente convencido de que ela não dará passos consequentes nessa direção se não se dissociar dos Estados Unidos no relacionamento com a China e com a Rússia. Essas duas, enfim, não é possível estar em condição de vulnerabilidade, tal como percebida pelos europeus, e fazer o jogo da autonomia, porque o prazo para a criação dos pré-requisitos, dos pressupostos, sobretudo militares, eu digo, da autonomia, não são coisas que se realizam enfim, poucos anos. Não é? Tem um prazo, um período de pelo menos 10 a 15 anos para
integrar a indústria militar europeia, que é toda fragmentada, é toda nacional, padrões diferentes, e os investimentos e as inovações tecnológicas, enfim, que dão vida a uma indústria militar pujante. Então, eu acho que responderia dessa forma. Faria um comentário a respeito do quadro na América Latina e no Brasil. Enfim, aí um pouco manifestando, não uma discordância no geral, mas uma nuance em relação à avaliação do, do Rafael sobre as relações político-ideológicas em geral. Eu acho que a gente tem que olhar para o México. O México é um outlier, é completamente diferente do quadro que nós estamos vendo aqui. Tem um governo que é um governo, enfim, não é um governo socialista, mas é um governo de esquerda, progressista, nacionalista, isso aí é muito importante. É um projeto e um discurso político que exalta o tema da nação e sai de uma eleição com uma maioria de 80% no parlamento. Tem uma relação complicadíssima com os Estados Unidos, porque a integração entre a economia mexicana e americana é altíssima, 80% do comércio mexicano é com os Estados Unidos, e tem esse elemento, esse enorme complicador, que são os cartéis e o narcotráfico. Mas que, apesar disso, apesar desse problema, mantém uma postura interna e externa que, enfim, suscita mais do que curiosidade, a disposição que acho que devemos ter de olhar com atenção, porque certamente ali nós temos alguns ensinamentos que podem ser de grande valia para nós. O mesmo eu diria em relação à Colômbia. Em relação à Colômbia, o Petro esteve em 2024, o tempo todo o governo dele, numa situação parecida com a do Brasil, do Lula, que era minoritário minoritário no, no Congresso, num país muito mais conservador do que o brasileiro. Isso é um país que, até então, até a eleição do Petro, nunca tinha tido a experiência de um governo não conservador e um país, enfim, que convive com uma guerra civil desde os anos 50 do século passado. Enfim, então, e, no entanto, diante não só de uma posição minoritária no Congresso, mas de uma investida poderosa da oposição contra ele, a resposta do Petro foi a mobilização. Eu, por acaso, estive na Colômbia em 2024, e numa semana em que no sábado ou no domingo, o domingo estava designado como um dia nacional de repúdio, de protesto contra o Petro, o governo do Petro. E foi assim na Colômbia, em Bogotá, onde eu estava, fora de Bogotá, manifestações em Bogotá, na grande praça central, enfim, toda ela coberta. No dia 1º de maio, a mobilização nesta mesma praça foi do governo, foi governista, foi do Petro, e o Petro fez um discurso em que ele ia para cima da oposição, enfim, é um pouco como o Brizola talvez fizesse se estivesse no lugar dele. E nós tivemos aqui circunstâncias completamente diferentes. Estamos no 4º ano de um governo que, pela análise que fez das relações de força, começamos com uma tentativa de golpe, não é? Bom, 8 de janeiro, sabemos, optou por um caminho distinto, não é? De fazer um governo bem
realizado do ponto de vista administrativo, mas muito pouco disposto a travar o combate político ideológico nos espaços públicos. Nos espaços públicos. Como é que nós vamos, enfim, caminhar daqui até o final do ano é uma grande interrogação. Agora, eu concordo com inteiramente com o Rafael. Enfim, nós estamos diante de uma situação em que as cartas estão praticamente na mesa, não é? A opção, dos grupos, de grupos econômicos e midiáticos, pela, se não pela candidatura do Flávio, ainda existe a possibilidade, talvez não muito provável, mas de uma candidatura, uma terceira, uma segunda candidatura de direita, menos extremada, mas contra o governo, contra o Lula, certamente. Eu acho que se ficarmos enfim, numa campanha, vamos perder e vamos caminhar nesse sentido. Bom, isso é um outro comentário. Sim, a guerra no Irã, enfim, favoreceu internamente. No Irã, sem dúvida, se está em guerra, favorece quem está com a arma na mão e que decide, e não o contrário. Enfim, do ponto de vista internacional, enfim, certamente não favorece os Estados Unidos, não favorece a Europa, China e Rússia certamente estão assistindo, digamos assim, esse conflito numa posição mais confortável, muito mais confortável. E, finalmente, a questão do Tadeu. Eu queria terminar, enfim, manifestando o meu acordo com a sua, digamos assim, sugestão final. Eu acho que nós não temos nada. Antes disso, acho muito difícil imaginar digamos assim, uma recomposição do que havia antes do trumpismo. O Trump e o trumpismo transformaram a política americana. Não há possibilidade de recompor, de costurar, remendar e fazer no século, enfim, na terceira década do século XXI, o que era, enfim, no início, no final, na década de 90 e tal. O mundo mudou, o Natal mudou. E se eu acho que há uma possibilidade não desprezível de uma derrota política do trumpismo, tanto pela reação que as políticas dele provocam na sociedade, mas também pelo caráter, digamos assim, não tão orgânico desse bloco que ele constituiu. O que será o trumpismo quando Trump, esse poder extremamente personalizado, como eu descrevi nas minhas anotações iniciais, não estiver mais presente? Quem é o herdeiro do trumpismo? É o Marco Rubio, não é? É um neoconservador no estilo clássico, é o J.D. Vance, que foi claramente derrotado, na questão do Oriente Médio. Enfim, enfim, já neste momento, as dissensões dentro do movimento do MAGA são expressas, explícitas. Então, eu não sei, eu não diria, não apostaria numa grande longevidade desse movimento, tal como ele existe hoje. Agora, o que vem depois, enfim, eu adoraria ver enfim, realizado o melhor cenário do Rafael, mas não vejo isso também como algo tão provável assim. O que eu acho mais provável, e do ponto de vista nosso,
não é? O mais interessante é que a crise dos Estados Unidos, a crise desse sistema de poder, não é? Que propagou guerra, fez muitas coisas, naturalmente. Eu sou enfim, um amante da sociedade americana, então, amigos, e valorizo imensamente, até porque muito do que nós somos tem a ver com o que nós absorvemos dos Estados Unidos. Então, não se trata das sociedades, mas o Estado americano tem um papel na história contemporânea que certamente suscita essa expectativa e justifica essa expectativa de que ele se debilite, se enfraqueça e nós tenhamos espaço para, enfim, o florescimento de, não sei se 100, 50, 60 flores, não é? No sistema internacional que ficam, enfim, contidas e impedidas de crescer por conta desse Estado. Então, eu acho que a crise, a permanência, o aprofundamento da crise nos Estados Unidos no meu entender, um cenário mais provável e, do nosso ponto de vista, enfim, está longe de ser o pior. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que a gente tem nos diálogos realmente o objetivo de, de sedimentarmos um espaço de reflexão, né? Não é exatamente um espaço acadêmico, e acho que as duas falas, com todas as imprecisões que possamos ter com relação à segurança, né, nos posicionamentos, ela nos ajuda bastante, nos ajudaram, nos ajudam bastante nesse processo de reflexão. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao Rafael, também bastante ao Sebastião, e quero deixar um convite a todas as pessoas que estão conosco para que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira em um novo Diálogo Absurdo.